Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Arthur Moraes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. A nossa aula de Excel de hoje, gente, é um conteúdo excepcional, né? Hoje nós vamos falar sobre tabela dinâmica, certo? Para você que ainda não conhece o que é uma tabela dinâmica, gente, fica muito atento a essa aula de hoje, porque é um dos conteúdos mais pedidos, mais solicitados e mais cobrados no mercado de trabalho, né? Até no momento de você fazer uma entrevista, um teste de Excel, ele é bastante cobrado no mercado de trabalho hoje, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Aqui, gente, ó, tem uma tabelinha já pronta, certo? Essa tabela, gente, eu tenho aqui, ó, uma pequena base de dados de alguns vendedores, certo? E eles vão ser divididos por cidade, tipo de vínculo, né? O sexo, se é masculino, se é feminino, e o total de vendas de cada um, tá bom? E aqui, gente, eu tenho um pequeno comparativo, né, de vendedores de Calcaia, Fortaleza e Maracanaú. São 3 cidades aqui do Ceará, tá bom? Aqui, gente, normalmente, para me fazer esse comparativo, eu teria que utilizar uma função gigantesca, né? Teria que usar a função soma-sis, onde vocês veem que aqui é enorme, né? Vários endereços, intervalos, vários cifrões também para aprender linha, coluna, algo que é um pouco mais complicado do que eu fazer uma tabela dinâmica, que até em segundos eu consigo fazer, tá bom? Para me iniciar minha tabela dinâmica, gente, primeiro eu preciso ter uma base de dados, que é onde eu vou puxar essas informações para montar a minha tabela dinâmica. Tabela dinâmica, o nome já diz tudo, ela é bem dinâmica, então eu posso ficar adequando a minha tabela com o tipo de informações e da maneira que eu quero para ser melhor a visualização para mim ou para a pessoa que eu for apresentar naquele momento, certo? E bem, gente, vamos começar aqui selecionando a nossa base de dados. A nossa base de dados, gente, é essa daqui, ó. Ela vai de A1 até E20, certo? Vou clicar aqui na tabela. Eu tenho duas maneiras para selecionar a minha base de dados, mas a que eu mais gosto é utilizando o atalho de teclado, certo? Bem, gente, eu posso utilizar o mouse dessa maneira, ou eu posso simplesmente clicar em alguma das células e segurar Ctrl Shift e apertar a tecla espaço no meu teclado, que ele já vai selecionar toda a tabela para mim, tá bom? Como eu já selecionei minha base de dados, eu quero inserir uma tabela dinâmica, gente, eu vou clicar aqui na guia, ó, inserir, vou na opção tabela dinâmica, certo? Cliquei aqui em tabela dinâmica. Como vocês veem, ó, assim que eu cliquei em tabela dinâmica, já aparece aqui para mim essa caixinha suspensa. Essa caixinha suspensa, gente, ó, ela vai mostrar aqui algumas opções que eu tenho para trabalhar com a tabela dinâmica. Aqui, ó, selecionar uma tabela ou intervalo. Aqui ele vai mostrar o intervalo da minha base de dados, tanto que tem aqui, ó, base A1 até 20, certo? Como já está selecionado, eu posso simplesmente clicar no OK e ele já vai iniciar o processo aqui da minha tabela dinâmica. Aqui, gente, ele também me dá duas opções: criar a tabela dinâmica em uma nova planilha ou criar a tabela dinâmica em uma planilha existente, que no caso é essa que eu já estou, tá bom? Não seria muito indicado, pessoal, eu criar uma tabela nessa mesma planilha, tá? O ideal é eu criar uma nova planilha somente com a tabela dinâmica, que vai ficar mais fácil para mim trabalhar com ela. Então, vou deixar aqui marcadinho da maneira que já está, vou clicar no OK. Quando eu clico no OK, vocês percebem que já abre uma nova planilha. Ó, aqui embaixo tem a planilha base, que é aquela que eu estava mostrando para vocês. E aqui tem a Plan 3, né? Planilha 3, que já é a nova planilha que foi criada somente para a tabela dinâmica, tá bom? Quando eu crio a tabela dinâmica, gente, vão aparecer aqui, ó, campos da tabela dinâmica, onde vão aparecer todos os campos que tinha lá na minha tabela: vendedor, cidade, vínculo, sexo, vendas, né? Então, tem todos aqueles campos lá que eu selecionei, ok? E aqui, gente, ó, eu tenho, ó, arraste os campos entre as áreas abaixo. Eu vou ter 4 áreas, tá? Onde são elas? Filtro, coluna, linhas e valores, certo? Aqui, gente, parece complicado, mas na verdade não é. É algo bem simples para mim montar minha tabela dinâmica, ok? Filtro é o quê? Eu vou colocar pelo que eu quero filtrar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o campo sexo aqui em filtro, eu vou conseguir filtrar na minha tabela dinâmica quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino, quem é homem e quem é mulher, dentre os meus vendedores, tá bom? Se eu quiser colocar em colunas algo, exemplo, quero colocar cidades em colunas, as cidades vão aparecer em colunas. Se eu quero colocar o nome do vendedor em linhas, vai aparecer o nome do vendedor em cada linha, certo? E aqui em valores, eu coloco os valores, onde pode ser as vendas, né, que são representadas por valores, ok? Então, vamos montar nossa tabela. Aqui, gente, eu quero que as tabelas, o nome das cidades, eles fiquem em linhas, tá bom? Então, vou pegar o campo cidade, vou trazer aqui para linhas. Pronto, vocês veem que já aparece aqui, ó, Calcaia, Fortaleza e Maracanaú, tá bom? Eu quero que
em colunas, certo? Apareça o sexo do vendedor, se é masculino, se é feminino, ok? Então, vou clicar aqui, vou trazer para colunas. Vocês percebem que já aparece aqui, ó, rótulos de coluna, e aqui tem, ó, feminino, masculino, total geral, ok? Depois, gente, eu quero que apareça um número de vendas aqui nesse intervalo. Então, eu vou vir aqui em vendas, ó, clico, seguro e arrasto, solto aqui em valores, tá bom? E aqui ele já traz para mim todos esses totais, tá? Normalmente, gente, na tabela dinâmica, quando eu vou montar minha tabela, aqui, quando eu coloco em valores, ele já vai fazer a soma, certo? Mas eu também posso mudar. Posso mudar para média, posso mudar para contagem, para máximo, para mínimo. Ele vai trazer da mesma forma para mim. Eu posso só definir o que é que eu quero que apareça, ok? Aqui eu vou deixar dessa forma. E aqui em filtro, gente, eu vou vir aqui e colocar, ó, tipo de vínculo, certo? Clicar aqui em vínculo, colocar filtro. Onde vocês vão perceber que aqui já vai ter, ó, vínculo, aqui tem tudo, certo? Ou seja, está aparecendo todos os tipos de vendedores. Quem é do tipo de vínculo CLT, certo? Que é a carteira realmente assinada, e quem é do tipo de vínculo terceirizado, tá bom? Então tem os dois, tá tudo junto. Mas aqui eu posso escolher, ó. Se eu clico aqui e venho em CLT, ok, vai aparecer só quem é CLT. Se eu vou lá, seleciono terceirizado, ok, aparece só quem é terceirizado. Se eu clico aqui, marco tudo, aparece novamente quem é tudo, certo? Todos os vendedores e todos os valores, tá bom? Vou selecionar aqui, gente, o intervalo dos valores, vou mudar aqui para moeda, para ficar melhor a nossa visualização, certo? E aqui já vão ter os totais, tá bom? Vocês perceberam que quando eu cliquei fora, sumiu aqui, né? O meu controle aqui da tabela dinâmica, tá, gente? Não se preocupem, isso é totalmente normal. Quando você tira a seleção da tabela, ele some, mas se você clicar novamente, aparece aqui todos os campos, né, da tabela dinâmica normalmente e aquelas configurações que eu vou fazer ao decorrer da montagem da minha tabela, tá certo? Como aqui já está selecionado, eu vou deixar prontinho, certo? E vou fazer agora um teste. Vou lá voltar na minha base, tá? Na minha base, gente, eu tenho aqui, ó, os que são CLT do sexo feminino e masculino, total. Eu vou só copiar aqui esses valores para a gente comparar. Ó. Copiei, venho aqui em planilha, certo? Vou colar aqui só os valores para a gente fazer uma pequena comparação, tá? E aqui, gente, ó, são só os CLT. Se a gente for comparar, gente, ó, um por um, ó, aqui são exatamente os mesmos valores que ele vai mostrar aqui para mim, ó, certo? De um jeito mais simples, mais fácil, mais rápido, não é? E de um jeito, gente, mais dinâmico, onde eu posso mudar a qualquer momento, né? Bem mais fácil que seria aquela função gigantesca que tinha lá na planilha da base, né? Que foi de onde a gente puxou aquelas informações, tá certo? Aqui, gente, eu vou apagar, né? Aqui eu coloquei só para a gente ver mesmo essa comparação, para vocês verem que a gente pode obter o mesmo resultado de maneira mais rápida e fácil, tá bom? E aqui eu vou colocar tudo novamente, tá bom? Marquei aqui tudo, ok. Aí vem uma pergunta. Arthur, se aqui, certo? Aqui tiver CLT, por exemplo. Vou deixar aqui CLT, tá? Tenho aqui, ó, somente os totais de cada cidade. E lá na minha base, eu alterar algum valor, precisar alterar algum valor ou tipo de vínculo, algo do tipo, que atualiza automaticamente? Normalmente não, tá, gente? A gente precisa fazer essa atualização manualmente mesmo aqui na tabela dinâmica. Por exemplo, eu vou vir aqui em base, vou vir aqui na Aline Sampaio e vou alterar o tipo de vínculo dela, de CLT para terceirizado. Vou copiar aqui o terceirizado, vou colocar aqui no lugar de CLT, certo? Na minha tabela aqui do lado, vocês vão ver que automaticamente já vai sumir, porque a única venda que tinha, né, do tipo feminino, CLT de Calcaia, era da Aline. Como eu mudei lá, aqui já vai zerar. Lá na minha tabela, não, ó. Aqui não sumiu, então preciso atualizar. Simplesmente mantenho selecionado, venho aqui, ó, na guia analisar, né, gente? Assim como em todos os elementos que a gente insere no Excel, a tabela dinâmica ela não é diferente. Quando eu insiro ela, aparece algumas guias aqui para mim trabalhar com ela também. E aqui na guia analisar, eu clico aqui na opção atualizar, ele já atualiza aqui para mim e tira aquele valor de calcaia, né, do tipo de vínculo CLT, do sexo feminino, que era da Aline, tá bom? Se eu vier aqui na base, mudar novamente, gente, ó, copio o CLT, venho aqui no terceirizado, certo? Colo aqui, ó, e aí, automaticamente, na minha tabelinha aqui do lado, ele já atualiza, porque foi uma função. Na tabela dinâmica, não. Só voltar lá, venho aqui,
atualizar, ele já traz novamente, tá certo? Aqui eu posso mudar também, ao invés da soma, gente, de todas as vendas, eu posso colocar a contagem, por exemplo, dos vendedores, né? Só um exemplo, ó. Para mim tirar um campo, eu clico, seguro e arrasto, solto aqui na planilha, ele já sai aqui os totais, gente, ó, todos os valores de venda. Venho aqui em vendedor, solto aqui em valores, né? Seleciono aqui só para melhorar mesmo a questão da visualização, coloco aqui no formato de número geral, e aí ele vai trazer para mim a quantidade de vendedores, né, do sexo feminino, por Caucaia, por Fortaleza, por Maracanaú e do sexo masculino também, tá bom? Arthur, eu queria saber quem são esses 4 vendedores do sexo masculino que vendem em Fortaleza. Simples, venho aqui no número 4, clico 2 vezes, tá, gente, com o mouse, clico 2 vezes, ele já traz aqui para mim, ó, ele abre a nova planilha com essas informações, onde ele mostra os 4 vendedores do sexo masculino do tipo CLT que vendem em Fortaleza, que são eles, ó, Carlos Santos, Felipe Silva, Pedro Ferreira e José Campos, tá bom? Arthur, não quero mais essa planilha. Simples, gente, ó, volto lá para a minha tabela dinâmica, onde eu vou ter todas aquelas informações, tá certo? Aqui, ó, se eu não quiser mais a minha tabela, posso fechar, posso excluir, aqui para a minha base de dados, que eu já tinha anteriormente, tá certo? E para inserir, gente, novamente é muito fácil, sempre é dessa maneira que eu falei para vocês, tá certo? A primeira parece ser algo totalmente complicado ou bem difícil, certo? Mas na realidade não é. É só questão de prática, você entender, né, gente, onde vai cada campo aqui e é de acordo com o que você quiser, tá bom? Cidade, ó, linha, aqui, ó, sexo em colunas, vendas vem em valores e aqui o vínculo vem em filtros. Maneira super rápida, fácil e prática para vocês, tá bom? Nossa aula de hoje, gente, ela vai ficando por aqui, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Se você ficou com ainda alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu tô lendo todos os comentários que o pessoal tá deixando nos vídeos, tá certo? Deixa uma dica de aula pra gente também, que eu vou estar gravando para vocês em breve mais conteúdo sobre tabela dinâmica. Isso é apenas um exemplo, né? O primeiro exemplo aqui do nosso canal, tá bom? Não se esquece de se inscrever também no nosso canal para você não perder nada e continuar acompanhando e fortalecendo o nosso conteúdo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.